aula de história. Que bom estar começando aqui mais uma aula, mais um encontro para a gente estar aí, ó, dando mais, mais um pontapé na nossa matéria que a gente está estudando sobre a ditadura militar. E lembrando que essa semana é uma semana especial que teremos simulado na sexta-feira. Na próxima sexta-feira nós teremos o simulado e a matéria que vai cair no simulado de vocês vai ser sobre a ditadura militar que a gente está estudando aqui no Brasil. Então, portanto, aí, né, pode ficarem preparados. Agora, daqui de hoje até o nosso simulado na sexta-feira, mesmo você dando uma revisão de tudo que a gente falou. Então, vai cair sim sobre a ditadura militar aqui no Brasil, que é esse período que a gente está estudando na nossa história. Na aula anterior, eu pedi que vocês fizessem para mim uma atividade da apostila de vocês. Na verdade, foram 4 atividades, 4 perguntinhas que eu pedi que vocês fizessem da apostila de vocês. E hoje eu vou estar explicando para vocês, corrigindo, né, para vocês essas atividades. E logo depois nós vamos fazer uma coisa bem legal para a gente estar falando um pouco sobre essa questão da ditadura militar, que foi a época dos festivais da Rede Record, tá bom? Então pega a apostila de vocês, vamos corrigir junto. Quando a gente corrige junto, fica tudo mais fácil, mais tranquilo, para que você possa ter esse material todo corrigido para o simulado também aí de sexta-feira, tá bom? Então vamos lá, página 120, página 121, que são as páginas então da atividade de vocês. Na atividade número 4, a pergunta era o seguinte, ó: no final dos anos 60, circulava uma observação irônica sobre o sistema partidário reveladora do estado de espírito de largos setores da sociedade. A relação dos dois partidos em relação ao Estado autoritário era o MDB e era o partido do Sim da Arena e do partido do Sim Senhor. Então tinha 2 partidos só na época da ditadura militar, o MDB e o partido Arena. Então a pergunta é o seguinte: explique a atuação dos 2 partidos em relação ao governo federal. Então, quem que é o MDB? Seria a oposição à ditadura militar. E quem seria o Arena, que era a favor da ditadura militar? Então a diferença desses 2 partidos, que só tinham 2 partidos na verdade, era essa aí. O MDB era a oposição e o Arena era a favor da ditadura militar. Número 5. Qual foi a importância do atos institucionais para o governo que se iniciava em 1964? Então, nós vamos falar sobre esse ato institucional número 5 daqui a pouquinho aí. Qual foi a importância deles aí? Eles aí, gente, dava totalmente poder ao executivo, no caso aí, né, aos militares, sem ficar dependendo do legislativo, dos senadores, né, governadores, enfim. Eles poderiam dar ordem. E foi a parte mais tenebrosa da ditadura militar, que foi esse ato institucional número 5, no qual dava todos os poderes ao presidente, no caso aí quem estava governando eram os militares, e não precisava depender da opinião e nem votação de mais ninguém, tá bom? Então a resposta da 5 é essa aí, ó: o executivo não precisava de autorização do legislativo, eles mesmos faziam então as suas próprias leis e mesmo autorizavam tudo que eles queriam fazer, ok? Número 6 tinha esse texto, né, para ler, né, é um texto grandinho, e a pergunta era o seguinte: aponte os resultados positivos e negativos do Programa de Ação Econômica do governo PAEG. Então, pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos seria então onde eles registravam os gastos aqui do país. O PAEG fazia isso, registrava os gastos. E o negativo seria a redução salarial por parte de alguma parte trabalhadora aqui do nosso país. Muitos trabalhadores tiveram seu salário reduzido, então foi a parte negativa aí do governo do PAEG, ok? Positivo, registrava gastos, e negativo, redução salarial. Número 7. Por que podemos afirmar que a participação dos militares na política em 1964 se difere das participações anteriores da história do país? Então, qual a diferença, né, da ditadura militar em 64 até daquela no início da República? A gente já estudou que foi a República de Espada, onde os militares estavam no poder. É porque na de 64 eles ficaram muito tempo no poder, e com mais bravura, com mais censura, com mais coisas proibidas, e já na primeira não foi dessa forma, ficaram menos tempo no poder e não tinha tanta repercussão igual a gente está acostumado a ver nos dias de hoje, não é mesmo? Bom, está corrigida a atividade de vocês, a apostila de vocês, mas agora a gente vai falar um pouco sobre os festivais que ocasionou, né, repercutiu tanto na época da ditadura militar.
Nós estamos estudando sobre a ditadura militar, estamos observando o seguinte, que a ditadura militar foi uma época de censura, de repressão, de violência, sim, muitas pessoas foram violentadas, muitas pessoas foram exiladas fora do nosso país, e a censura meio que proibia de veículos de comunicação, como televisão, como jornal da época, que não tinha internet, é claro, de falar coisas contra os militares. A única coisa que eles permitiam é que só poderiam falar coisas positivas relacionadas aos militares. E uma maneira de manifestar contra os militares, contra essa censura, contra tudo que estava acontecendo na época da ditadura militar, foram através dos festivais. O que seriam então os festivais? Os festivais nada mais nada menos que era quando os artistas, através das suas músicas, através das suas canções, expressavam então a sua insatisfação por parte do governo militar. E muitos artistas se destacaram na época da ditadura militar, muitos cantores. Vou citar alguns exemplos para vocês aqui, ó. O Jair Rodrigues, que já faleceu, Gilberto Gil, que ainda está vivo, Caetano Veloso, também se destacou muito nessa época, João Gilberto, vários cantores que fazem parte da nossa MPB começaram a fazer sucesso nessa época da ditadura militar, porque a Rede Record começou a fazer os festivais de música. O que seriam os festivais de música? No qual você fazia uma letra da música e ia cantar. E depois tinha premiação, né? Enfim. No início, né, os militares, né, não reprimiram tanto porque não tinha tanta repercussão. Mas quando vai dando muito ibope, muita audiência, muita repercussão, começou a incomodar. Tanto que os militares vão observar, nesse vídeo que eu separei para vocês, de uma parte que o Jair Rodrigues participou lá no festival da Rede Record, repare que os militares ficam tanto na plateia e também atrás do palco. Porque muitas das vezes os cantores, quando acabavam os festivais, muitos deles saíram até presos. Saíram até presos porque eles determinavam que eles estavam falando mal dos militares, com músicas de duplo sentido, enfim. Então eu separei para vocês aí uma canção do Jair Rodrigues e queria muito que vocês prestassem atenção na letra da música que falava então sobre questão aí dos festivais e músicas de duplo sentido. Então vamos ouvir. Prepare o seu coração para as que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprenda a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui mas um dia me morrei, não vamos amigos meus, de quem encontre e qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no sonho, e boiadeiro era um rei. Mas se falta na chuva do meu palácio, e no sonho que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então
não pude seguir. Valente lugar-tenente de donos de gado e gente, porque gado a gente mata, tange terra, engorda mar. Mas não vou rodar, não posso me desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já se foi, boiadeira já virei, não proíbe com ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, laço forte, na boiada já se foi, boiadeiro já virei, não punhei por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, no reino que não tem rei. Vai, 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 Tá aí, meninos. Os festivais, então, repercutiu muito. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem para mim na nossa aula de hoje? Porque no nosso próximo encontro que a gente vai ter, na nossa próxima aula, eu vou querer fazer uma aula com vocês ao vivo. E nessa aula ao vivo, eu vou querer que vocês expressam para mim, escolham para mim, um cantor, uma música, na verdade, né, que fez sucesso na época da ditadura militar. E vocês vão escrever um pouco sobre ela para mim, e vão tentar relatar, através desse cantor, através dessa canção, o que eles estavam querendo falar contra os militares. Então vocês vão escolher um cantor, uma canção aí, e vão relatar. Por exemplo, eu vou escolher uma canção do Gilberto Gil, por exemplo. Você vai escrever o nome da canção e vai escrever a parte que o Gilberto Gil fala contra os militares. Vocês vão interpretar essa música, então, que vocês escolherem, tá bom? Então essa atividade vai ficar para o nosso próximo encontro, que a gente vai estar falando então terminando então sobre os festivais. Como eu disse para vocês, eu ia falar sobre o ato institucional número 5, que é conhecido como o AI-5. O que seria o AI-5, só para a gente fechar? Seria o momento onde foi mais duro e repressor da ditadura militar, onde dava todos os poderes ao presidente e ele demonstrava essa superioridade através de estar lá no poder realmente. Isso marcou muito a época da ditadura militar, que foi o ato institucional número 5, que é conhecido como o AI-5. Então agora, nesse restante da nossa aula, vocês vão fazer uma pesquisa, vão escolher uma música da época dos festivais da ditadura militar para estarem me apresentando então no nosso próximo encontro, na sala ao vivo que nós vamos fazer. Escolham, escreva direitinho, que vocês irão apresentar para mim na próxima aula. Todo mundo vai apresentar a música escolhida. Eu sei que vai ter coincidência, que tem aluno que vai escolher aí a mesma canção, a mesma música, né? Enfim, mas capriche na pesquisa de vocês, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito e decifrar, interpretando então essas canções então de duplo sentido. Não se esqueçam que simulado de sexta-feira a matéria é sobre a ditadura militar aqui no Brasil, ok? Então um grande abraço para vocês e eu encontro vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Até mais!